Olá, tudo bom? É um prazer estarmos juntos mais uma vez para o podcast da Filial Brasília FTD Educação. Eu sou Enéas Bastos, gerente da Filial Brasília, e é um prazer estarmos juntos mais uma vez. Lembrando que esse é um lugar para debate de ideias, assuntos pertinentes à educação e cultura em geral. E hoje nós estamos recebendo aqui na Filial Brasília um amigo da FTD, e um amigo meu pessoal. Um educador, uma pessoa que trabalha com crianças e adolescentes desenvolvendo um hábito que nós vamos até perguntar para ele o que é isso, socioemocional. Eu falo aqui do Léo Fraiman, é um psicoterapeuta, autor de livros, palestrante, terapeuta e é um amigo nosso, e é um amigo meu. Léo, obrigado pela sua presença. Muito feliz de estar aqui, né? E parabéns pelo que vocês remodelaram aqui na sede, na Filial de Brasília, essa sala de podcast, a sala de reunião. Realmente vocês fizeram aqui um ambiente com cara de escola, de acolhimento, moderno. Estou muito orgulhoso, muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. E você foi um dos primeiros a me incentivar, né? Quando eu tive a ideia, né? E legal estar com você aqui, Léo. Para mim é uma honra, um prazer que você, além de um amigo, um autor, é um conselheiro, a gente troca dicas, né? E hoje vamos bater um papo, Léo, sobre educação, sobre os assuntos, né, pertinentes a essa área que você tanto estuda. Maravilha. Mas antes disso eu queria saber do Léo criança. Como é que era aquele Léo aluno, aquele Léo adolescente? Se você escreve para esse Léo imaginário, né? Como é que era o Léo? O Léo sempre foi e continua sendo uma criança muito sensível. Eu digo continua sendo porque eu tenho muito contato com a minha criança interior. Sim. Eu faço terapia a vida inteira, já fiz uma série de imersões e cursos, eu estou sempre me buscando, estou sempre querendo me entender, né? Para mim o autoconhecimento, né, é um dever ético, porque sabe aquela brincadeira que diz assim, toda família tem alguém que não faz terapia e por causa dessa pessoa que não faz terapia, todo mundo tem que fazer terapia. Então, eu entendo o autoconhecimento e a terapia é uma das suas formas como a oportunidade da gente escrever o nosso manual de instruções. Sim. Quem a gente é, como a gente funciona, o que anima, o que desenergiza. E essa criança que eu era e sou, sempre foi uma criança hipersensível. Eu sou aquele cara que chora com campanha eleitoral de todos os candidatos. Não, o IP, né? O IP, a gente passou pelo IP, o Léo... Eu fico emocionado quando eu vejo algo bonito, uma música bonita clássica, eu choro, eu me encanto, eu rio fácil, eu continuo sonhando, sabe? Sim. Eu era uma criança que eu via, por exemplo, a lombada de um livro, né? E eu falava assim, nossa... Amabis, Marto, César, eu olhava, nossa, deve ser tão incrível ter um livro, e eu sonhava um dia em ser autor de um livro que alguém estudasse e falasse assim, nossa, esse autor é muito legal, nossa, esse autor mudou minha vida, porque ao mesmo tempo eu era uma criança muito sozinha, meus pais trabalhavam muito, né? Eu sempre fui uma criança muito sozinha, e onde eu me refugiava? Nas minhas imaginações, as minhas fantasias, meus devaneios e nos livros. Sim. Porque nem sempre eu conseguia conversar com meus amigos sobre as minhas inquietações. Só para você ter uma ideia quem eu era como criança, isso a gente até brinca em família. Eu era uma criança que com 7 anos eu perguntei para minha mãe, um dia ela pegou e falou assim, ai filho, eu te amo. Eu falei, mas você me ama pela pessoa que eu sou ou você está falando que ama porque toda mãe diz que ama o filho? Eu era esse tipo de cara. Eu queria entrar na cozinha para entender como é que era a vida do chefe de cozinha. Eu gostava de conversar com o cobrador do ônibus, com o motorista do ônibus, como é que é isso? E que hora se acorda? Eu era uma criança curiosa, eu continuo sendo essa criança curiosa. Eu não saí da fase dos porquês. Sim. E isso é uma das coisas que mais me encanta como escritor, como professor. Quando eu comecei a dar aula em escolas sobre projeto de vida, competência socioemocional, eu me encantei porque eu falei, agora eu vou poder dar aula do que eu quero, sobre vida, amor, amizade, felicidade, sucesso, superação, dor,
frustração, conquistas, empreendedorismo, realização, prosperidade, que eram os temas que eu sentia falta na escola, mas não só dar aula do que eu sentia falta como ser humano, mas também do modo como eu sentia falta. Sim. Uma aula dinamizada, uma aula que tenha vitalizadores, uma aula que tenha um filme, que tenha uma dinâmica de grupo, um desafio, uma brincadeira, uma leitura, uma aula que tenha o quê? Cadência, que tenha alegria, que tenha vida. Então, eu entendi logo que eu estava lá no meio para o final da faculdade de psicologia, que eu tinha um fascínio por estudar a vida, o cérebro, a mente, a consciência. Eu queria entender como é que o mundo funciona. Por que algumas pessoas são felizes e outras não? Por que algumas pessoas, dois irmãos, um tem sucesso e outro não, falando profissionalmente? Sim. Por que esse cara sai de casa feliz e aquele é emburrado o dia inteiro? Por que esse cara conseguiu, de repente, emagrecer 40 quilos e aquele outro diz que é impossível? Por que esse cara abriu uma empresa de clips, teve sucesso a ponto de abrir uma fundação, doar, e o outro herdou fazendas e se perdeu? Eu sempre gostei de ver histórias de vida, Sim. trajetórias de vida. Eu sempre fui um apaixonado por pessoas inspiradoras. Então, assim, o Ayrton Senna, né? Eu olhava o Ayrton Senna e falava, meu, ele chega em primeiro lugar, ele sai por último, ele entende de aerodinâmica, ele entende de combustível, ele entende do regulamento, ele entende de patrocínio, né? Recentemente foi lançado um filme com a biografia dele. Eu falei, cara, é isso. Eu gostava de ver, sei lá, os filmes do Rocky Balboa, ok? Aí estamos indo para o mundo ficcional, mas eu gostava de ver o Rocky treinando. Eu sempre gostei, Enéas, de ver os bastidores das coisas. A pessoa por trás do balcão. Sim. Sabe? Eu sempre gostei de ver a pessoa antes do crachá. Tá. Então, eu era aquele garoto que continua sendo um ser humano, um garoto que sonha. Eu sou meio um pequeno príncipe, assim, sabe? Sim. As pessoas até me sonham, você é muito sonhador. Eu falo, sou mesmo, porque a hora que eu parar de sonhar, eu acho que a vida vai escapar de mim e eu vou virar um nada. Ô Léo, e como a vida dá volta, né? Você tinha essa inspiração no Ayrton Senna e hoje a metodologia UPE tem uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, há né? uns anos atrás, quando a gente fechou a parceria, eu ganhei uma réplica do carro do Senna, tamanho, né, exatamente igual, o boné. Falei, gente, como a vida dá essas voltas, né? Eu tinha esse fascínio. Na roda da vida, eu te contar um episódio legal para você ver a importância do sonhar. Eu lembro que todo ano, né, quando eu me formei, tudo que sobrava de dinheiro eu dedicava não é que eu gastava, eu dedicava a livros e cursos. E quando sobrava um pouco mais, a cursos no exterior, porque eu trabalhava como orientador educacional e professor de Fundamental 2 e Médio. Eu dava aula na Universidade Paulista e eu tinha meu consultório. Então, sobrava algum dinheiro, né, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, todo ano eu ia para fora do Brasil. Os primeiros 12, 15 Isso anos com quantos anos de idade, Léo? 22, eu já fui no meu primeiro congresso no Canadá, É. Congresso Internacional de Psicoterapia Cognitiva. Mas é porque tanta gente, Enéas, falava que eu ia ficar pobre, que psicologia não dá dinheiro, que educação é uma profissão que você não tem como mal se sustentar, que eu falava, o quê? Não é possível que todos os psicólogos não ganhem dinheiro e que não tenha nenhum educador no mundo que consiga ter prosperidade. E aí, as biografias dos tenistas, dos cientistas, dos autores de sucesso, eu falei, cara, dessa sabedoria do mundo, se eu incorporar a minha vida dentro do meu molho, eu tenho uma chance real. Tanto que eu lembro, quando eu entrei em psicologia, que meu pai falou assim, filho, mas não preocupa, se você vai ganhar dinheiro. Pensa, meu pai era engenheiro, trabalhava com administração, profissão formal, ainda era um mundo muito dicotômico, né? Homem, mulher, dentro, fora, certo, Sim. errado, bom, ruim, direita, esquerda, masculino, feminino, criança, adulto, certo, errado. Aí eu tomei uma decisão. Eu entrei primeiro em administração, tentando atender a dica do meu pai, de ir para uma profissão conhecida, formal, normal, né?
E aí, depois de um ano, eu percebi que não era, fui para psicologia, quando eu li o livro História Sem Fim, do Michel Ende, um livro em que o Bastian vai atrás do resgate dos sonhos, da fantasia, vai atrás de trazer as cores de volta ao mundo. E eu me identifiquei, falei, eu quero ser o Bastian, eu quero ser um cara que vai trazer cores para o mundo. Caramba! Aí, eu lembro que eu me prometi uma coisa com 17 anos. Eu falei, bom, eu tenho 17, eu sou só um garoto. Até eu ter 50, que é quando eu vou ser um adulto de verdade, que eu falei, pô, aos 50 acho que o cara é adulto mesmo, né? Eu tenho 33 anos, não tem como minha vida dar errado. Se eu ficar longe das drogas, se eu estudar muito, se eu for educado com as pessoas, se eu cuidar da minha saúde física, se eu fizer meditação para minha cabeça se expandir, que era um conteúdo que eu aprendi fazendo arte marcial. Sim. Ou seja, se eu tiver uma mente forte, estudar muito, ficar longe de droga, cara, eu vou fazer da minha vida o que eu quero. E aí, no final da faculdade teve esse fator. Logo no primeiro ano de formado, a gente foi para um congresso, né? E aí depois isso virou um hábito. Resumindo uma longa história, lá pelos 30 anos eu fui para um congresso em Genebra. Era um congresso de psicologia cognitiva, que era a aula que eu dava aula na faculdade. E aí eu visitei a sede da ONU em Genebra. Com quantos anos? Isso com 30, um pouquinho antes de 30. E aí a gente foi lá na sala, no hall de entrada, era um city tour, né? Aquelas bandeirinhas de todos os países. Eu falei para um professor que estava junto, era uma excursãozinha de brasileiros, pô, já pensou um dia dar uma aula aqui? Já pensou um dia poder estar aqui? Ele falou, mas na aula do quê? Eu falei, falar um pouco das aulas de projeto de vida que eu estou dando, que eu já dava aula em escola de projeto de vida desde sempre. Eu dei aula de projeto de vida há 24 anos como Você foi um dos professor. primeiros, né, Léo, a falar sobre projeto de vida, né? E o bacana é que assim, eu chamava colegas de escola, Sim. sei lá, de outras escolas grandes de São Paulo, para saber como eles estavam fazendo, porque eu entendi que os empreendedores, eles são sempre pessoas humildes. Tem muita gente que pensa, empreendedor é arrogante, individualista. Isso é uma distorção absoluta. Todo e qualquer empreendedor de sucesso tem, o desejo de servir, porque ele entende que primeiro você serve, aí você ganha respeito, aí você ganha reputação, aí você ganha indicação, aí você vai ter prosperidade. Ou seja, empreendedorismo é sobre servir a sociedade com um produto ou um serviço de excelência. Né? Não é todo mundo que entende isso. E eu entendi que todo empreendedor de sucesso era humilde. E teve uma vez que eu li até uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, se eu não me engano, em 1998, janeiro. Me marcou muito. A diferença dos incompetentes e dos competentes. Você sabe qual é? Não. Os incompetentes se acham ótimos. Essa é boa. Era uma pesquisa. Que as pessoas incompetentes, elas acham que elas são ótimas. Elas são ótimas, perfeitas, maravilhosas, e o mundo que é errado. É o aluno que não aprende, é o cliente que não compra, é o paciente que não se envolve. É o outro, ela terceiriza, e aí ela fica incompetente. Os competentes são humildes. Bom, por isso que eu investia tanto em leitura, curso, terapia, congresso. E aí esse professor falou assim, Léo, você acha que a gente vai dar aula aqui? Nós somos brasileiros, a gente só copia as coisas do mundo. Guarda essa informação. Aí veio a criação da metodologia OPE, a parceria com a FTD, o trabalho foi se expandindo. Hoje estamos aí em mais de 1.600 escolas, 500 mil de alunos, né? Você imagina o que é isso, né? 500 mil de alunos. Hoje estudando na metodologia OPE. Hoje, nesse minuto, 500 mil de alunos, de crianças, de jovens, abrem um livro para se conhecer, para entender o que é felicidade, para escolher uma profissão com um caráter nobre de servir, para se tornarem pessoas com educação financeira, se prepararem para a vida, né? Em 2019 eu estava lançando meu livro A Síndrome do Imperador, na livraria em São Paulo. Veio o Ricardo Schaefer, a Patrícia Václavic, da Associação Antônio Meneghetti, me trouxeram um convite do Simpósio Internacional Formando Lideranças para o Desenvolvimento Futuro, e eles queriam que eu fosse representando o Brasil para falar de um caso de sucesso de formação de líderes para o futuro, na sede da ONU. Olha em só. Genebra. Caramba! Entende? E aí, isso me emocionou demais, porque eu falei, cara, sabe quando você olha toda a tua vida e você fala, eu fiz minha lição de casa e agora eu estou curtindo.
E agora eu estou podendo receber de volta um reconhecimento por um ato de humildade, de audácia, de humanidade, de pertencimento, porque eu tenho do meu lado uma equipe incrível. É verdade. Meus sócios, minha equipe, o Tadeu, a Silvana, a Patrícia, meus sócios são pessoas assim da mais alta qualidade humana, sem os quais eu não teria a menor chance. Essa aliança com a FTD, eu não chamo nem de uma parceria, uma aliança, nós somos aliados, né? Aliados, alinhados. Missão e propósito em comum, né, Léo? E hoje eu fico muito feliz porque depois disso veio Medalha Nobel da Paz, veio Medalha de Honra ao Mérito, veio Prêmio Shift, veio um monte de premiações, enfim, hoje estamos aí como líderes de mercado, né? Então, o mais bacana, a gente tem inclusive esse livro aqui, ó, 20 anos inspirando o projeto de vida, hoje já estamos em 23, né? Então, tem um livro contando uma história, né? Quando a gente começou, você tinha que gastar um balde de saliva, Enéas, para mostrar para o diretor, para o mantenedor, que você não vai perder uma aula de física, não é que você vai perder uma aula de matemática, você vai oportunizar um momento para o teu aluno sonhar, para o teu aluno querer, para o teu aluno acreditar, para o seu aluno desenvolver autoconhecimento, porque nem todo mundo sabe que é o autoconhecimento, ou seja, eu saber lidar comigo, quem eu sou, minhas potencialidades e o que eu posso melhorar, que gera a autoeficácia. Ou seja, se eu sei quem eu sou e meus potenciais, eu posso me tornar uma pessoa mais eficaz, certo, mais capaz. Sim. Eu vou atrás de conhecimentos, eu vou atrás de saberes, eu vou atrás de competências. A autoeficácia que gera a autoconfiança. A hora que eu percebo que eu sou capaz e que eu estou comprometido em me tornar melhor. E isso que gera autoestima. E no meio disso tudo, a autogestão emocional. Ô Léo, o professor, porque quando a gente apresenta o projeto para as escolas, a escola está aí, como é que eu preparo o professor para dar essa aula de projeto de vida? Então, isso é o mais legal. A metodologia foi desenhada para ser trabalhada por professores de qualquer área do conhecimento. Pode ser professor de matemática, pode ser professor química. de matemática, de química, educador físico, psicólogo, orientador, o padre. Pode ser qualquer profissional comprometido com o estudo do ser humano. Sim. Uma pessoa que acredite nas pessoas, que acredite de verdade na juventude, uma pessoa que tenha dentro de si uma esperança, uma vontade de fazer a diferença, uma pessoa humilde para estudar essas temáticas. Porque veja, quando a gente fala de autoestima, ou escolha profissional, ou educação financeira, eu estou menos preocupado, Enéas, que o meu aluno entenda exatamente o que é o 5S. Sim. Eu quero que ele entenda que o senso de utilização, ordenação, limpeza, utilização, ele aprenda a usar isso no dia a dia. Quando o professor de matemática vai falar sobre valores, respeito, amizade, felicidade, o nosso método ele é totalmente pragmático, ou seja, eu trago uma situação, vamos pensar como se agiu, eu imagino uma situação no futuro, vamos ver qual é a melhor e qual é a pior alternativa. Eu crio roda de conversa, tem um filme, tem um caso, tem literatura no meio dos livros para os alunos aprenderem, ou seja, por isso que a gente chama de mediador. Ou seja, eu vou jogar uma discussão, eu vou mediar um debate, eu vou propor uma reflexão, que são duas das habilidades mais fundamentais para o futuro, que é análise crítica da realidade. Sim. Porque assim, Enéas, a gente está saindo da era da informação, concorda? A informação está aí. A gente está saindo da era da informação e indo para a era da sabedoria. Aí você pergunta, Léo, qual a diferença da informação e sabedoria? Informação e sabedoria. Sabedoria é humildade, curiosidade e criatividade. Uau, olha só. Se eu não tenho humildade de querer saber mais, de saber que eu preciso abrir minha cabeça para novos saberes teóricos ou práticos, eu vou me tornar uma pessoa à deriva, versão rascunho de mim. Sim. Depois da curiosidade, eu tenho que ter, né, da humildade, tem que ter a curiosidade. Deixa eu pegar o livro, deixa eu olhar, deixa eu estudar, bom, deixa eu ver, deixa eu fazer um curso, deixa eu ver um filme. Então, o professor de projeto de vida tem que ser um cara que também vai ter a curiosidade, porque o livro do professor, nossa, a gente dá a explicação, dá a fundamentação, indica o livro, mostra links de redes sociais onde tem lá um filme,
a gente tem toda uma capacitação teórica, prática, certificação toda gamificada. Tem uma equipe de apoio, então não é assim que... O trabalho de projeto de vida não é um livro, não é um papel pintado. Sim. Entende? É o que eu sempre um falo. Projeto Você não está comprando papel pintado, amigo. Você está comprando uma transformação da sua comunidade escolar. Você vai ter alunos que vão se conhecer, vão gostar mais de si, que vão se relacionar melhor consigo mesmo, com os demais, que vão aprender a escolher uma profissão para servir, que vão aprender sobre empregabilidade, empreendedorismo, crowdfunding, gestão de negócios, porque eu não sei se o meu aluno vai ser um funcionário público. Mas você vai concordar comigo que tem funcionário público que funciona para o público, que é um servidor público, ele serve, Sim. e temos, graças a Deus, muitos, mas você vai concordar que tem gente que faz um concurso para se servir do público. Verdade. Entende? E aí aquele ditado, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Porque aquele cara que vai viver uma vida ruim, que vai atender mal. Entende? Assim como você tem médicos e médicos. Você tem um médico que tem um caso difícil, ele entra e pesquisa, conversa com colegas, ele senta com o paciente, ele liga depois da cirurgia para saber se o paciente está com dor. Então, assim, qualquer profissão, se você não tiver uma mentalidade proativa, autônoma, que é o que a gente chama de atitude empreendedora, cara, você vai ter medo do futuro. Ainda mais hoje, com inteligência artificial. Então, nossos alunos aprendem que eu vou usar da tecnologia, não vou ser usado por ela. Sim. Porque a sabedoria humana é o que a gente tem para lutar contra a inteligência artificial. Porque aí eu tenho a humildade, a curiosidade e a criatividade. Te dou um exemplo, eu sou psicólogo clínico. Por que eu tenho lista de espera há 20 anos? Porque eu sou melhor, porque eu sou mais bonito? Longe disso. Eu tinha colegas da faculdade que eram muito melhores que eu em nota. Só que eu fui aprender sobre marketing pessoal, sobre empreendedorismo, eu fazia cartão de visita, caneta, eu fazia balinha para quando o paciente chegasse. O paciente chegava na minha clínica, hoje eu atendo num local da minha casa, mas o paciente chegava e tinha uma placa ali, bem-vindo Enéas, que essa seja uma tarde maravilhosa para nós, estamos muito felizes de ter aqui, com o nome da pessoa. Tinha balinha para a pessoa, café sempre impecável, banheiro limpinho. De onde eu aprendi isso? Porque no lugar de temer o futuro, eu decidi tomar o futuro na mão e falar, eu vou fazer minha vida valer a pena. E eu vou fazer minha vida valer a pena, fazendo a vida dos outros melhor diante de mim. Porque eu entendi isso. E isso foi o que me salvou. De não ser mais um psicólogo, não ser mais um educador, de fazer um trabalho que eu sinto hoje, com a graça de Deus e dessa equipe maravilhosa, que sim, a gente tem uma relevância, a gente está mudando a história da educação brasileira. Né? Recentemente foi lançada a BNCC, e eu lembro como se fosse hoje que muitos educadores ligavam no APE perguntando, mas escuta, agora como é que está a coerência com a base nacional, comum curricular, as competências? A gente dava uma risada tão gostosa que a gente falava, gente, dá uma sensação que a BNCC foi inspirada no APE. Enéas, eu não mudei uma vírgula, eu não reescrevi uma frase. O MEC pegou, né, Léo, o projeto de vida para colocar no... Olha, a gente brinca, né? Não sei, tô lá no MEC. Que bom que auxiliou, né? Mas assim, eu tenho certeza, né, que a OAP e outras iniciativas que tem pelo país, óbvio, serviram de base para isso. Porque assim, foi muito mágico, foi coisa de Deus mesmo. Porque a gente não mudou uma linha. Porque assim, a gente tem hoje metodologias que depois que virou lei, vamos criar, vamos chamar um autor, vamos chamar um famosão e vamos ver o que precisa ensinar e vamos fazer. Não, a gente começou lá atrás. Antes de vir a lei, já era a nossa lei, a lei da vida, a lei do serviço, a lei de contribuição, a lei da nobreza, a lei de saber que felicidade é fazer o mundo feliz com a nossa presença. Ô Léo, você falando em felicidade, esses dias eu vi um podcast seu, você falando sobre a questão dessa busca da felicidade. Uhum. A gente vê nas redes sociais, que agora são chamadas até de redes digitais, né? Uhum. Essa busca da sociedade pela felicidade, como é que você vê isso, né? Eu fico muito feliz, mas também fico cauteloso, vou te explicar por quê. Sim. Existe um certo movimento hoje, Enéas, de uma felicidade tóxica.
que é isso? É a pessoa que vai no enterro e tira uma selfie, tá? É a pessoa que está exausta, tá? E no lugar de dormir, ela vai lá e toma energético e vai pra balada e se droga. É aquela coisa do menino que tirou uma nota ruim e a mãe fala assim, meu filho não pode tirar essa nota ruim e tenta dar carteirada na escola. É aquele pai que o menino chega em 8º na corrida e ele quer a medalha porque o filho dele não pode ficar triste. Então, existe uma ideia de que ser feliz é sobre não ser triste. Eu fiz uma formação com o Tal Ben-Shahar de Harvard, que é o maior estudioso desse tema, na minha opinião, no mundo. 1 ano e meio, uma formação muito profunda, em que ele explica: ser feliz não é sobre não ser triste, é sobre lidar com toda e qualquer emoção humana. Porque assim, raiva, medo, tristeza, dor, ansiedade, frustração são sinais de como o meu corpo está processando a minha realidade interna ou externa. Não tem emoção boa ou ruim. Bom ou ruim é o modo como eu lido. Então, não tem como apagar, né? É uma emoção, né? Negar a emoção, tentar apagar a emoção, tentar constranger a emoção, tentar passar pano. Sabe aquela coisa? Não fica assim, deixa pra lá. Ou, então, mas você tem que se expressar, você tá triste, então não vá. Então, você tá bravo, então vai lá e xinga. Então, assim, aonde vem a sabedoria de viver que os nossos alunos aprendem? Identifique a sua emoção. Valorize a sua emoção. Denobreza a sua emoção. Você está com raiva. Seja ela ou ruim, Léo. Não tem emoção ruim. Raiva, medo, raiva inveja. É bom. Raiva é bom. Vou te explicar. Tá. Você está jogando futebol, o cara te pegou a bola. Você tem que ficar com raiva para querer correr atrás do cara. O ruim é a violência. Sim. Se eu uso essa raiva do cara pegou minha bola e vou correr atrás dele para pegar a bola, é bom, é necessário. Porque o contrário disso é anestesia. Anestese. Eu fico anestesiado. Entende? A mesma coisa com tristeza. Não fica assim, engole o choro. É horrível. Cara, vai virar doença. Então, eu digo que as emoções, para os nossos alunos, né, elas são como um painel de controle. Algo que eu pensei, que eu lembrei, ou que eu vivi no encontro com a realidade ou com o outro, me gerou essa emoção. Sim. Aí eu tenho uma interpretação cognitiva do que ela significa, aí eu tenho um sentimento. Eu não escolho o que sentir, porque é relativamente automático. Aí eu escolho, o que eu vou fazer de melhor com isso? Os nossos livros ensinam isso sistematicamente. Tanto que a gente tem uma sessão, né, que chama Pensar, Sentir e Agir, que ajuda o aluno a entender a correlação. Por quê? Às vezes eu penso, estou com medo. Tá, e que de melhor eu posso fazer com esse medo? Então vou estudar, vou me preparar, vou pedir ajuda. Você entende? O medo não é ruim. O medo é uma percepção de um perigo. Se eu não estudar, não vou passar. A questão é o que eu faço com esse medo. Então, sistematicamente, a gente vai trabalhando com o aluno o que se chama hoje em psicologia de autogestão emocional. E eu te pergunto uma coisa, no futuro, você acha que o futuro vai ser mais fofo ou mais desafiador? Mais desafiador. Então, se eu não tiver um aluno que se conheça, que tem autogestão emocional, que chance ele tem de se tornar um ser humano, um profissional, um cidadão relevante? Mas para uma criança de 6 anos, Léo, é possível isso? Eu diria que é mais importante ainda, tanto que a gente começa com 4. 4 anos. Michael Mahoney, no livro Processo Humano da Mudança, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, foi o primeiro psicólogo norte-americano indicado para a Academia Norte-Americana para o Progresso da Ciência. Ele mostrou como o trabalho de psicoterapia e as intervenções de psicoterapia modificam o cérebro. Porque o cérebro, né, não é como essa xícara, que ele se forma e depois ele fica igual. Você já deve ter ouvido, por exemplo, que é normal depois de uma certa idade perder neurônio, né? Sim. Então, isso é mentira. É mentira? Isso é bobagem. Olha isso é gerontofobia. Isso veio depois na década de 30, nos Estados Unidos, o Social Security, né, seria o nosso INSS de lá, percebeu que o mercado de trabalho estava crescendo, então precisamos ter uma idade que a gente vai definir como velhice. Aí o governo vai ter que pagar apoio para essas pessoas. Definiram 65 anos. E aí ficou no Brasil 60. Então, daí vem o nome aposentadoria, que é a pessoa que fica no aposento, esperando para morrer. Verdade. Só que, gente, nós estamos falando de quase 100 anos atrás. Hoje a neurociência mostra que o cérebro muda. Você sabia que até o último dia da nossa vida a gente pode criar neurônios e músculos? Não, mas nosso aluno aprende.
E Michael Mahoney, nesse livro Processo Humano da Mudança, ele explica que as primeiras experiências dos primeiros anos de vida, elas são extremamente impactantes em todas as áreas, no andamento, no rendimento escolar, na felicidade, até na saúde. Enéas, você já parou para perceber que se você fizer um corte no cérebro lateral, o que ele parece? Uma árvore, concorda? Se você olhar uma árvore, são galhos. As primeiras experiências são como os primeiros galhos. Então, um trauma, um abandono, uma vida tóxica, um medo cultivado, um comodismo, uma superproteção, vai fazendo com que, no lugar da criança crescer galhos voltados à prosperidade, tá? Tanto que a gente fala desfrutar a vida. Tá. Entende? Como é que eu vou desfrutar a vida se eu não cultivar alegria, gratidão, felicidade, bem-estar, ganha-ganha, empatia, compaixão, que são as competências socioemocionais. As competências sociais e emocionais são o alimento do nosso mundo emocional. E o nosso mundo emocional é o que gera sucesso. Shanakor, por exemplo, que é um aluno de Tal Ben-Shahar, autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele explica muito claramente: a felicidade é o que gera sucesso. Você foi atendido por um garçom feliz? Que delícia. É outra coisa, um médico né? feliz? É outra coisa. Você tá lá cheio de dor, o cara fala assim, você não vai ficar assim, não, vem cá. Você já começou a curar. Né? Um professor feliz. Por quê? Porque a felicidade é contagiosa. Pessoas felizes atraem prosperidade, atraem felicidade, atraem amizades, atraem oportunidades profissionais. Então a OPE é um projeto que ajuda a criança a construir uma felicidade autêntica. Ou seja, a entender que dores, dissabores, frustrações, esperas e dificuldades fazem parte da vida. Sim. O Viktor Frankl, que é o nosso patrono epistemológico, até espiritual, criador da logoterapia, que a psicologia cognitiva e a logoterapia são nossas duas bases, né, acadêmicas, que são duas das bases acadêmicas mais estudadas, mais comprovadas cientificamente no mundo. O Viktor Frankl tem um livro chamado O Sofrimento Humano, e ele explica que o ser humano é homo patiens, ele sofre. A gente sofre de saudade, a gente sofre porque está cansado, a gente sofre porque está com fome, a gente sofre porque tem falta de alguém, a gente sofre porque se frustrou. Então o sofrimento, o aluno tem que aprender desde cedo, o sofrimento faz parte da vida, a espera faz parte da vida. A grande questão é o que eu vou fazer com ela. E a frustração, Léo? Porque eu vejo que os pais têm uma preocupação com a frustração dos filhos, não pode tirar nota baixa, o professor não pode repreender, ele não pode ser o último lugar. Como é que a UPE ensina a trabalhar com a frustração, né? Infelizmente, né, muitos pais e mães hoje estão caindo nessa narrativa de fazer o filho feliz a qualquer hora e a todo custo. Isso é um desastre, tá? Isso é tóxico. Por quê? Porque muitas vezes esse pai, essa mãe não está pensando no melhor para o filho. É um ato de vaidade do pai e da mãe, que quer construir, né, uma vida perfeita, hermética, blindada para o filho, coisa que é impossível. Né? Com o exemplo que eu falei, quando o menino chega em 8º lugar na corrida e quer ganhar, que o pai quer dar uma medalha, eu pergunto para esse pai: escuta, quando você vai fazer uma cirurgia, você quer o 8º melhor médico da cidade ou você quer o melhor? Você quer um carro qualquer ou você quer o melhor carro que o teu dinheiro puder pagar? Entende? A gente quer sempre o melhor, mas o que a gente está dando para o mundo? Então, a gente educa os pais como parte do projeto da metodologia OPE. Então a gente tem o diário de bordo, que é uma publicação específica para a família fazer o contato com o que o aluno está. Todo ano muda. A gente tem conteúdos digitais para mandar sistematicamente para a família. Eu faço webinars ao vivo com as famílias. A gente tem o Família em Ação, que é uma sessão dentro do livro do aluno. A gente sugere uma série de práticas inspiradoras. Então, você tem escolas nossas que fazem ações de educação financeira, chamando os pais para terem aula com os próprios alunos. Porque muitos pais e mães não tiveram educação financeira. E a gente ensina sobre educação financeira, sobre investimento, sobre prosperidade, sobre sustentabilidade. A gente faz feiras de empreendedorismo para que pais e mães possam oferecer seus produtos e serviços ou adquirir produtos e serviços dos jovens.
A gente tem oficinas de autoconhecimento que a gente orienta a escola para fazer com os familiares para lidar com as suas próprias emoções. Então, para nós, a família não é um problema. Para nós, a família é um grande e determinante recurso. Sempre foi assim e a cada ano a gente investe mais. E isso, né, desde aplicativo até palestras online, webinários, conteúdos, sessão dentro do livro, dicas para os professores. A nossa equipe de assessoria fica coletando boas práticas para poder disseminar, né? Então, é um sem fim de soluções, porque meu mestrado foi sobre esse tema. E um dos motivos de afastamento dos pais e mães da escola é que, via de regra, os familiares são chamados quando tem que pagar ou quando tem um problema. E a gente quer que eles sejam chamados para aprenderem o lugar deles, que é ao lado da escola. Entende? Entendi. A gente não pode deixar o pai e a mãe longe, porque o pai e a mãe é o eco do que está acontecendo na sala de aula. E muitas vezes essa onda de mimo, superproteção, de narcisismo, de individualismo, eu chamo esse cultivo a umbigolatria, né? Essa ideia de que o mundo essa é bom, deixa eu ouvir esse termo é umbigolatria, ainda, a gente está formando pessoas umbigólatras, que acham que o mundo gira em torno delas. Isso é movido por amor. Esse pai, essa mãe, no fundo, ele acha que ele está fazendo bem para o filho. E não adianta a gente ficar bravo, magoado, chateadinho. Ou adotar o cinismo, de não adianta, está perdido. O cinismo, segundo Rutger Bregman, um grande historiador, autor do livro Humanidade, uma história otimista do homem, ele fala: o cinismo é uma forma de preguiça existencial. É dizer que já tentei, não tem jeito hoje em dia. Aí ironiza que é melhor, né? Então a gente tem que sensibilizar a escola para que ela desenvolva criatividade, inovação, humanização e perseverança numa educação parental diversificada. Educação parental não é chamar o Léo para uma palestra no ano ou o Cortella e falar: resolvi. Não tem resolver. Você vai formar pais e mães para sempre, como você vai formar crianças para sempre, como você, como gestor daqui. Né? O prazer que você estava mostrando aqui, a sede, as salas, esse nosso ambiente. Você vive isso. Você não é o mesmo cara que eu conhecia 10 anos atrás. Verdade. Hoje você medita, hoje você faz terapia, hoje você faz ginástica, hoje você capacita a tua equipe. Dica do Léo, viu, pessoal? E hoje eu tenho certeza que daqui a 10 anos você vai estar ainda melhor como pessoa. Porque é sobre isso. Deus nos fez, olha que incrível. Deus nos fez para evoluir. Sabe a prova disso? A angústia. A prova de que Deus gosta que a gente evolua é porque Ele colocou dentro da nossa mente a angústia. Aquela sensação de tá faltando alguma coisa, podia melhorar. Que mal trabalhada vira uma dor enorme, mas que bem trabalhada é mola para a prosperidade. Entende? Entendi. Veja, olha o que a gente está fazendo aqui. Hoje temos um podcast, temos o homem, o ser humano não consegue enxergar longe, ele cria um óculos, não consegue voar, ele cria um avião. Então, é desta falta que é inerente, ser humano, como eu falei, é homopates, a gente sente falta de coisas. Mas aí, em grupo, com sabedoria, a gente evolui. Ô, Léo, mas o Léo, eu esqueci de falar que o Léo também é muito bom de bate-papo, de papo, né? O tempo corre, né, Léo? Eu vivo disso, né? Eu vivo de várias vezes pensando o que você faz, eu bato papo. E um astral legal, energia, né? O Léo me deu várias dicas, te agradeço, Léo, pelas dicas que você me deu. Terapia né, Léo? Fora outras, né? É o que eu falo, terapia hoje virou commodity, assim, fazer terapia eu diria que é quase um dever ético, porque se eu não cuido de mim, tem uma chance enorme que eu vou pesar na aba de alguém. Você entende isso? É verdade. É sério isso. No fundo, veja, é a terapia, outros encontram esse equilíbrio emocional por meio da arte, outros da religiosidade, outros da terapia, de mindfulness. Tem um monte de coisas que a gente pode fazer para se conhecer, mas que a gente faça alguma coisa. Ô, Léo, eu lembro na pandemia, estava todo mundo assustado, e você reuniu o nosso time e falou sobre música, né? Não é? Como é que a música, né? Você falou, cria uma playlist para você, né? Eu tenho no Spotify uma trilha sonora que chama Músicas para Superação Emocional. Olha. Desde Let It Be, dos Beatles, já vi a letra da música? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Né? Ou seja, quando eu me encontro de frente a momentos difíceis, a Mãe Maria vem a mim falando palavras de sabedoria.
Deixe estar, deixe estar. Essa é a música Let It Be. Né? Tem a playlist, tá lá no... Como é que o pessoal acha, Léo? Now the end is near, and so I face the final curtain. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Frank Sinatra. Oh. Eu, agora que estou diante da última abertura de cortinas, me sinto honrado. Arrependimentos, tenho alguns, mas tão pequenos, porque eu vivi do meu jeito. Então, se você pensar a música, a arte, né, a literatura, a poesia, o conhecimento humano, tem tanta coisa para trazer à nossa vida cor, calor, sabor e amor, né? Eu diria que é isso que a gente tem que resgatar hoje na nossa cultura, nesse mundo tão digital, Enéas. É com isso que eu queria concluir. Tá. Hoje a gente está olhando tanta tela, tanta tecnologia, terceirizando, tem gente até fazendo terapia com inteligência artificial. O cara já não escreve mais uma cantada para a mulher, ele põe lá no IA para ver o que a IA falaria. Então assim, é óbvio que tecnologia ajuda, sem dúvida, facilita uma série de processos, mas que a gente não delegue à inteligência artificial nossa capacidade de pensar, criar, inovar, amar, analisar a realidade de forma crítica e principalmente de servir. Tá? Por que a gente vai nessa e não naquela massagista? Nesse e não naquele mecânico? Nesse e não naquele restaurante? Porque pode reparar, se tem algo que é extremamente carismático, é alguém que nos chama pelo nome. Verdade. É alguém que se interessa por nós, é alguém que olha para a gente, é alguém que realmente quer o nosso bem. E essa é a essência de um projeto de vida. O que o nosso aluno aprende na metodologia P é isso, é projetar vida. Onde você passar, projeta a vida. Seja aquela pessoa que diz o bom dia. Porque não é sobre ser o melhor aluno do mundo, é sobre ser a melhor pessoa para o mundo. Entende? É isso que é o grande desafio. É voltarmos ao simples, é voltarmos ao básico. Bom dia, por favor, com licença, obrigado, desculpe, te amo, parabéns, eu te vejo, eu te respeito. Se a gente tiver a grandeza de fazer o simples, meu amigo, eu acredito que a gente está no caminho da luz. Eita, Léo, que legal. O Léo, além do bate-papo, é uma aula, né, de ensinamento para a gente. Léo, algumas escolas estavam sabendo que você vai estar aqui hoje aqui com a gente, alunos também. E eu tenho algumas perguntas. Posso ler? Fazer aquele bate-bola? Bate-bola, vamos lá. Essa é do Colégio Rogacionista, tá? Diretora Rosimeire Barreto. Meu abraço, Rose, Padre Marcos, Júlio, Adriano, toda a equipe aí do Colégio Rogacionista. E tem uma pergunta para você, né, Léo? Léo Freiman, ao longo dos seus livros, o senhor traz com muita clareza temas como o autoconhecimento, o protagonismo juvenil e o projeto de vida. Como foi o processo de construção desse olhar tão prático e acessível sobre essas temáticas e o que motivou a dedicar sua trajetória à formação integral dos jovens? A diretora Rose. Rose, obrigado pela pergunta. Bom, como eu falei, eu era um garoto muito sensível, muito curioso, e ao estudar biografias eu percebi que não tem o profissional de sucesso, tem a pessoa de sucesso, a pessoa que se compromete em trazer o melhor dela para o mundo. E aí, quando eu me tornei professor, né, de ensino fundamental 2 e médio, logo recém-formado, eu falei, puxa vida, que tal agora dar aula dos conteúdos que eu acredito que são relevantes, do jeito que eu acredito que é tocante. E aí fui criando, experimentando, vivendo em sala de aula, o que hoje se consolidou na metodologia OPE. Tanto que eu fico feliz, né, de ver hoje, olha esse folder, né? Poxa, quando começou era um trabalho voltado ao ensino médio, e hoje olha isso aqui. Coisa mais linda, folder gigantesco, lindo, soluções e tecnologias e recursos, quer dizer, esse trabalho foi crescendo a partir justamente da percepção de que a escola merecia, precisaria, tinha a urgência de uma formação para além da matemática, física e química. Matemática, física e química são importantes, sempre foram, sempre serão. Conhecimentos cognitivos são fundamentais. Mas de que adianta eu saber fazer uma fórmula química muito boa se for para criar um ácido e jogar num trote na perna de um outro aluno?
De que adianta eu saber língua portuguesa muito bem para escrever um texto horroroso de cyberbullying muito bem escrito. Então, inteligência desprovida de propósito, de projeto, de valor, ela é muito perigosa. Léo, outra Rose apareceu aqui. Hoje é o dia das Roses, né? Essa é do Colégio Passionista, coordenadora, meu abraço, a irmã Cecília, ao diretor Edmilson, né? Esse colégio parceiro nosso também. A Rose faz um trabalho bonito, viu? Tem uma professora que se veste de Mulher Maravilha. Acho que você já viu essa foto dela, né? E a pergunta do Colégio Passionista, da Rose, é o seguinte, Léo. Quais são as habilidades mais importantes para o futuro e como posso ajudar os alunos a desenvolverem? Como lidar com a frustração, a insegurança ou o esgotamento no trabalho? São duas perguntas. Vamos lá. Eu vou dar foco para a primeira, que eu acredito que é o mais determinante, que isso vale para os nossos alunos, vale para nós. Leitura, leitura, leitura e leitura. A leitura está para o cérebro como a ginástica está para o corpo. E aí eu preciso aprender a ter foco, atenção, concentração. Isso vai desenvolvendo minha capacidade de estar presente. E não tem instrumento melhor do que a leitura. Leitura é fundamental. A pessoa deveria ler 10, 20 minutos todo dia. Assim como a gente para escovar o dente, a gente tem que escovar nossas ideias. A segunda habilidade é trabalhar em equipe. E aí a importância dos valores. Desenvolver empatia, compaixão, flexibilidade. Porque se não for em grupo, a gente não prospera em área nenhuma da vida. É o fator mais determinante na nossa felicidade. Análise crítica da realidade. Hoje a gente tem que saber discernir o que é notícia, o que é narrativa, ver uma mesma notícia em veículos diferentes para a gente não ser manipulado, checar a fonte do que a gente se informou, a capacidade de querer servir. Sim. Porque essa ideia, né, um bigólatra de eu quero receber, eu vou fazer essa profissão para tirar tanto, isso é um horror, né? A pessoa que tem sucesso, ela tem um desejo de servir. E atitude empreendedora, que é a capacidade de entender como eu posso tornar, pode ser um produto, pode ser um serviço, o melhor que ele pode ser. O que tem de melhor no mundo sendo feito no mundo dos copos. O que o universo dos relojoeiros tem feito para que os relógios sejam tão importantes? Porque hoje, com a inteligência artificial, com redes sociais, com a competitividade do jeito que está, se eu não ensinar o meu aluno a ter um olhar empreendedor pela vida, a chance dele viver no modo rascunho é enorme. E isso é uma tragédia social. Olha, Rose, respondida aí sua pergunta. Obrigado, Rose. A Carolina, diretora do Colégio Presbiteriano Simonton, faz a pergunta. Léo, como o projeto OPE pode ajudar os alunos de escolas cristãs a desenvolverem uma relação saudável e responsável com o dinheiro, alinhando planejamento financeiro com valores bíblicos como generosidade, contentamento e mordomia? O mais bacana é perceber que os valores cristãos, eles estão completamente alinhados e alinhavados com os valores humanos. A OPE, desde que ela foi formada, ela tem esse compromisso com uma visão sustentada em valores e sustentável do ponto de vista ambiental, das decisões. Então, eu não vejo a menor diferença, não tem 1 milímetro de diferença, ao contrário, as escolas cristãs, elas têm ainda um ambiente mais favorável para o aluno entender a importância do autoconhecimento, da inteligência emocional, de uma escolha profissional voltada ao servir, de uma educação financeira voltada à sustentabilidade. Então eu vejo que as escolas que têm a religiosidade, a espiritualidade já dentro da sua cultura, elas têm ali na metodologia OPE um instrumento, um oxigênio, um protagonismo fantástico para poder dar voz, vez e valor à sua própria missão cultural. Carolina, respondida, obrigado pela participação. Léo, perguntas do time do Colégio Soma. Lídia Márcia, Gilberto, meu abraço. Pergunta 1. Considerando que o processo de autoconhecimento e construção de um projeto de vida é algo muito individual, por que a maioria das atividades da OPE são realizadas em grupo?
Porque a formação do nosso eu e do nosso projeto de vida não é definitivamente um projeto individual. Nós somos o que somos porque vivemos e convivemos em sociedade. O Léo é o Léo porque ele teve professores, familiares, amigos, terapeutas, médicos, mentores, coaches, pessoas inspiradoras, físicas ou na literatura. Ninguém se forma sozinho. É uma grande ilusão que o nosso projeto de vida é individual. Não, se eu morasse na Namíbia, o meu projeto de vida provavelmente teria sido outro. Se eu morasse na França, em Paris, do lado da Torre Eiffel, talvez eu teria outras questões. Se eu tivesse uma família diferente da que eu tive, provavelmente eu teria outras inquietações, inspirações, dores e competências. Então, no projeto de vida jamais pode ser entendido como um projeto individual. Primeiro, porque nós temos influências dos demais. E segundo, que tudo que nós vamos fazer vai impactar a vida dos demais. Nós somos todos parte de uma grande corrente de muitas mandalas que se conjuminam, chamada vida. Sim. Respondido, Colégio Soma. Para encerrar, Léo, tem aqui umas perguntas de uma escola e 2 alunos para a gente fechar, tá bom? Colégio Santo Elias, meu abraço aqui carinhoso, a equipe do Colégio Santo Elias, diretiva, aos professores. Como a família pode buscar maior equilíbrio socioemocional centrada na construção da esperança? Eu diria 3 coisas. Minimize o consumo de conteúdos negativos, violentos. Minimize séries, games, filmes no YouTube, vídeos no dia a dia. Minimize o conteúdo de notícias. É raro hoje a gente ver notícias. Em geral a gente está vendo narrativas, distorções, gente que traz de bandeja uma realidade que você tem que engolir. Então a primeira coisa, minimize. A segunda, comece a ler com o seu filho notícias boas. Vamos procurar notícias boas, vamos ver o que aconteceu de legal no mundo, vamos ver o que a gente aprendeu, vamos ver um erro que a gente teve, que a gente desenvolveu algum aprendizado. Comente sobre erros que você fez e o que você aprendeu com eles. Comente uma coisa boa do seu dia. Comece a cultivar o belo. Você está indo levar teu filho para a escola? Filho, olha que lindo esse IP. Filho, que dia maravilhoso. Bota uma música gostosa de manhã. Escute notícias 1, 2, 3 vezes por semana, mas escuta numa rádio, escuta depois em outra, vai pesquisar. Não fica assim, o que disseram no discurso do ministro que falou na Assembleia. Não, vamos ouvir o discurso do ministro. Vamos pensar o que nós pensamos. Vamos debater a realidade. E terceiro, vamos começar ou a ler, ou a estudar, ou a ver filmes que falem sobre esperança, sobre sucesso, pessoas que fizeram a diferença. Pelo menos uma vez por mês, uma sessão pipoca. Vamos falar sobre Ayrton Senna, sobre Dalai Lama, sobre Miguel Nicoleles, sobre Marina Colasanti, sobre pessoas das mais diversas áreas. Como é que é a vida dessa pessoa, o que ela fez de legal? Vamos passar em casa mais filmes de amor, de aventura, de comédia, de superação. Até filmes às vezes de guerra, mas que falem, né, de solidariedade. Porque às vezes é no meio de um filme de guerra que você vê, puxa, uma atitude tão bonita, né? Aquele filme A Vida é Bela. Então assim, procurar na literatura, na arte, na filosofia, na religiosidade, caminhos para mostrar que a vida é boa, que a vida é bonita. E que se por um lado a gente não tem garantias em relação ao futuro, o futuro também não está condenado a nada. O futuro vai ser, em boa parte, o reflexo das nossas escolhas. Cada escolha nossa está lapidando o futuro. É isso que a gente tem que saber dentro de casa. Legal. Um abraço, né, à Marta, do Colégio Santo Elias, à equipe diretiva, aos professores, alunos. Obrigado, Léo, por essa resposta. Agora vamos aos alunos, hein, que usam a metodologia OPE, do Colégio Passionista. E o aluno é o João Gabriel Borges, primeira série, 15 aninhos, Léo. Estamos iniciando a nossa juventude e já temos muitas frustrações que nos geram mal-estar. Como lidar com esses sentimentos decorrentes das frustrações, que parecem crescer sempre mais? Pergunta do João Gabriel, Léo. Tem uma pergunta fundamental que a gente tem que se fazer. O que a vida quer de mim agora?
Porque a sede dos nossos problemas é quando a gente pensa, o que eu queria da vida? Eu queria ganhar o torneio de futebol, eu queria entrar no time da escola, eu queria conseguir isso, eu queria aquilo. Mas a vida não é sobre o que a gente quer só. Tem horas que a gente tem que ser capaz de ter a humildade, a curiosidade, a criatividade de inverter a lógica e pensar, tirei uma nota ruim, o que a vida quer de mim agora? Acho que eu estou demais. Um amigo meu me maltratou, o que a vida quer de mim? Que eu seja verdadeiro, chegue com ele, converse e retome a minha amizade. Se a gente tiver esta mudança de olhar para dentro de nós e pensar assim, o que a vida quer de mim? Eu me liberto de muitos dos sofrimentos que são reais, fazem parte da vida, mas eu não preciso ficar neles. E isso é a essência de uma atitude empreendedora, é olhar o que me aconteceu e pensar, o que a vida está me convocando a fazer. João Gabriel, obrigado por ter enviado a sua pergunta. E outro aluno, né, a Karen Regina Torres, segunda série, 16 anos. Escolher uma profissão hoje tornou-se um desafio, sobretudo porque se fala muito de profissões que deixaram de existir ou sofrerão grandes transformações. Qual a orientação que você me dá para que eu tenha condições de fazer uma boa escolha? Ao longo das aulas da metodologia OP, você vai ser sensibilizado a se conhecer, a perceber suas competências, suas habilidades, aquilo que você precisa desenvolver em si. As profissões sempre mudaram, mas assim como tudo no mundo, estão mudando cada vez mais, e isso pode ser bom. Então, faça um levantamento de quais profissões combinam com você. Você pode fazer isso da sua cabeça, você pode fazer isso sentando com seus professores, você pode perguntar para amigos teus em que profissões eles estiverem atuando. Você pode entrar em contato com o nosso guia de profissões, que tem o QR Code no livro da metodologia OP, que eu atualizei ano passado inteiro, que é o nosso dicionário e guia de profissões, e que a gente mostra todas as carreiras que tem para fazer. E aí, você pode, por exemplo, vamos imaginar que você goste de aquicultura, ou você acha legal enologia, não sabe o que é? Ótimo, ficou curiosa? Melhor ainda. E aí você entra no YouTube para ver um filme, como é a aula, como é que é o mercado de trabalho, quais são as tendências, quais são os prazeres, as satisfações, as dificuldades, ou seja, deixa olhar a luz e a sombra e para onde está indo aquela profissão. Eu, como psicólogo, hoje preciso entender de redes sociais, mas ao mesmo tempo eu tenho uma oportunidade de me divulgar para o mundo. Hoje eu tenho 2,5 milhões de pessoas que me seguem nas redes sociais. Então eu não preciso ter medo da tecnologia ou das mudanças da profissão quando eu tenho uma atitude empreendedora. Ao contrário, eu mudo junto com a vida. Sabe o que um surfista faz? Ele não tem medo da onda. Quando ela é grande demais, ele mergulha e espera a próxima. É assim a vida. Mas quando eu estou vendo uma onda, eu estou na posição certa, eu surfo na onda. E quer saber? Quem sabe você possa criar a sua onda. Quem sabe você possa criar um produto, um serviço que ainda não existe. Então comece a ler biografias de sucesso. Quando você pensar numa profissão, pesquisa como é que essa pessoa atingiu o sucesso, quais são os grandes nomes, o que os grandes profissionais dessa carreira fizeram. E aí você vai adaptando dentro do teu jeito e com isso você não vai precisar temer o futuro. Você vai tomar o futuro na mão e construir a vida boa, bonita e feliz que você quer e merece. Karen, que dica, hein? Karen Regina, obrigado pela sua pergunta, obrigado Colégio Passionista também por incluir os alunos, né, nesse hall de perguntas. Obrigado, Léo, por esse papo maravilhoso, obrigado à equipe técnica, né, que já está falando nessa câmera aqui, a câmera, como é que o Clodovil falava, hein? A câmera lente da verdade, né? Essa equipe aí que nos ajuda tudo, muito obrigado pela presença de vocês aí, pelo profissionalismo, e hoje para mim foi um dia especial, Léo. Para mim também. De estar com você, né? Meu coração se alegra, né? Porque eu aprendo muito, eu troco experiências e é uma amizade verdadeira que a gente vem construindo aí nesse passar dos anos. Graças, né? a Deus, meu amigo. Léo, muito obrigado. Palavras finais para ir para a nossa audiência. Minha palavra final é bem simples. Eu quero te falar para você que esteve conosco até aqui, que eu tenho a convicção que sonhar é muito bom, nunca deixa de sonhar. Mas tem uma coisa que é melhor do que sonhar, realizar. Sai do modo rascunho, pega a vida na mão, escreve teu projeto de vida, se precisar peça ajuda para um psicólogo, para um professor, para um livro, para biografias, para Deus. Mas encontra dentro de você a tua esperança. E lembra que a esperança de mãos dadas com a atitude é o que gera sonhos possíveis.
vai voar com o teu projeto de vida. Que legal. Obrigado e até a próxima.